Oi, porta-voz, Jussara Soares, Tudo repórter bom, do Jornal o Jussara? Globo. Tudo bem, porta-voz? Os presidentes do Peru e da Colômbia anunciaram hoje que vão convocar uma reunião dos países amazônicos para discutir a questão da floresta tropical. Queria saber se o presidente Bolsonaro já foi comunicado sobre isso e se ele tem a intenção de participar dessa reunião, se ele tem mais detalhes de onde será, enfim, queria saber se teve alguma sinalização nesse sentido. Ele não me comentou, mas a deduzida que nós temos a partir do que ele já alavancou, que ele já apresentou ao seu porta-voz, é de que sim, que ele participará dessas atividades por reconhecer que esta cooperação sul-americana ela é essencial neste combate, neste momento, a essas questões climatológicas de desmatamento e de queimadas, mas indo um pouco mais adiante, para o reconhecimento que a soberania, que é exclusiva, no caso do Brasil, na Amazônia Legal, é também o reconhecimento da soberania de cada um desses países sobre a sua própria Amazônia. Quem tem que responder pela soberania desses países é cada um deles sobre o território que lhe compete. E ninguém de fora há de querer promover soberania onde nós já a temos. Tá certo. Quando o senhor fala de soberania, só para ficar bem claro, receber o recurso imediatamente já significa uma perda de soberania? Soberania é um conceito que aparentemente é abstrato para a maioria das pessoas, mas que não é, porque a soberania inclui você estar aqui, ter liberdade, poder escrever, poder ir e vir e poder até, se desejar, ausentar-se ou manter-se no país. O que está dentro de um território que é definido historicamente é parte da responsabilidade de todos nós na sociedade. Isso é a soberania. Então, a partir desse conceito de soberania, as decisões que são emanadas do Poder Executivo, mas não exclusivamente do Poder Executivo, hão de estudar quais são as condições, quais são os eventos, quais são os limites para aceitação ou não de determinadas cooperações. Eu disse também que o presidente está aberto a receber esses recursos. Como que isso, mais recentemente, teve a questão com a Angela Merkel, com a Noruega. Isso é um recuo do presidente? O presidente, ele tem um estudo continuado de situação e é assessorado pelos senhores ministros, cada um dentro do seu, naquela forma normal e jovem de falar, cada um dentro do seu quadrado, naquilo que compete a cada um dos ministros, e o presidente captura essas informações. Não existe da nossa expressão de opinião recuos do presidente. O presidente, ele não recua, ele avança em direção ao bem-estar da nossa sociedade. Boa noite, porta-voz, Manuela Albuquerque. Tudo bom, Manuela? Metrópolis, tudo bem, e você? Desculpa insistir na pergunta, porta-voz, mas é que realmente não ficou claro. Essa aceitação dessa verba do G7 está ou não condicionada ao pedido de desculpas do Macron? E eu queria saber, e se o senhor puder, por favor, responder sim ou não, ou se está em aberto, está sendo avaliado pelo governo. E eu queria saber também se está relacionado ao G7 esse comentário de que o Brasil, caso receba ajuda financeira, deve gerenciar com autonomia esse recurso. O presidente considera que, aceitando esse dinheiro do G7, ele não vai ter autonomia para gerenciar? O que o presidente considera é que quaisquer recursos advindos do exterior em benefício do combate a este momento que nós vivenciamos de queimadas, de desmatamento, etc., é bem-vindo, mas também gostaria de reforçar, e eu já o fiz aqui ao longo de 2 ou 3 respostas, que é essencial que o entendimento de quem venha a promover essa doação entenda que a governança desses recursos sejam recursos financeiros e, eventualmente, a reposição de materiais e de ferramentas é do governo brasileiro. Além disso, não há mais o que comentar-se, Manuela. Mas ele vai aceitar ou não? O governo brasileiro está definido? aberto a receber as verbas de organismos internacionais e de estados, desde que esta verba esteja condicionada à governança do governo brasileiro. Então, cada momento,
em cada momento haverá de ocorrer um estudo de situação para a elucidação do que está sendo proposto e para a confirmação por parte do governo brasileiro o como, se e o que será feito. Mas então, só para ficar bem claro, não está definido. Me parece que já está claro. O governo brasileiro está aberto a receber dos órgãos internacionais, dos países, verbas, desde que a governança seja nossa. Ele vai aceitar o dinheiro do G7 ou não? Quaisquer recursos, depois de estudados pelo governo brasileiro, poderão fazer parte desta associação regional e extra-regional para o combate a essas queimadas e esse desmatamento. Porta-voz, desculpa, mas não foi respondida a pergunta. Eu tenho a impressão de que eu vou repetir para ficar um pouco mais claro. Qualquer verba advinda do exterior será bem-vinda pelo governo brasileiro, desde que o governo brasileiro identifique que esta verba está liberada para ter sobre ela a governança. Tudo bem, então nesse caso, o Brasil considera que esse dinheiro do G7 não será administrado... O G7 é um organismo internacional? É um organismo internacional, e eu já citei a palavra organismo internacional numa das minhas respostas, Manuela. Muito bem. Mas é que você quer que eu diga que o governo brasileiro receberá o dinheiro do G7, é isso? Sim. Se o G7 oferecer o dinheiro como organismo nacional, como um organismo internacional, e o governo brasileiro entender que é viável recebê-lo, acatá-lo, o governo brasileiro acatará, receberá este dinheiro e o empregará segundo a sua governança. Tá bom. Obrigada. Perfeito. E só mais um detalhe, desculpa se não há problema. Parecer aborrecido da minha parte, mas quando o senhor falou repetidas vezes de que o recurso, o apoio vindo de órgãos e países estrangeiros para essa questão da Amazônia será recebido se o Brasil tiver a gestão sobre o recurso, enfim, respeitada isso, e respeitada a soberania. Só um detalhe que não ficou claro para mim. O presidente falou que receberia o recurso do G7 se o presidente da França, Macron, pedisse desculpas. Então, pelo que eu entendi, e só quero que o senhor me diga se eu compreendi corretamente, essa questão está descartado, o que vai ser avaliado é a questão da soberania e da gestão do recurso. Num contexto maior, qualquer líder que não seja o líder do nosso país, que venha eventualmente fazer comentários sobre a soberania e a maneira como o nosso governo deve dialogar, como o nosso governo deve definir as suas ações, tem que entender que aqui existe governança, existe governo, existe uma sociedade que entende as suas necessidades, que possui anseios, e é esse somatório, esse balanço de anseios e oportunidades que faz com que a gente avance. Então, nós vamos receber recursos estrangeiros, como eu já adiantei, desde que analisado e que a governança seja nossa. E é isso, os comentários exteriores a esse processo, eles não vêm para somar, vêm apenas para dividir. Boa noite, porta-voz. Tá bom, Cláudia. Cláudia Gonçalves, da Record. Queria só perguntar uma coisa ao senhor com relação a uma fala do governador Flávio Dino. Ele disse que lógico que é inaceitável que a cooperação internacional queira interferir na soberania do Brasil, mas que não seria o momento de rasgar dinheiro e que os governadores concordam que é necessária a retomada do Fundo Amazônia. E a outra pergunta é: quantos governadores já assinaram a GLO? Obrigada. Todos. Todos eles? Todos. Todos os 9 da Amazônia Legal. Isso. Obrigada. Ao menos eles reportaram isso na própria reunião. Uhum. Eu estava na dúvida se Isso, todos mesmo. Ontem Obrigada. eu havia comentado que apenas o Maranhão não havia assinado, mas na verdade havia o Amapá, e depois o Amapá e o Maranhão se somaram a todos os outros governos e assinaram a solicitação de GLOA. O governo não rasga dinheiro, não.
Não rasga e não rasgará. Rasgar dinheiro não é uma coisa adequada num governo que tem a austeridade como princípio maior, e essa austeridade vem sendo apresentada à sociedade por meio das decisões do senhor presidente da República, de não avançar 1 milímetro daquilo que não seja legalmente permitido, e valentes da extrema capacidade intelectual e de convívio no ambiente financeiro do ministro Paulo Guedes. Existe essa possibilidade de retomada do Fundo Amazônia? Isso faz parte do estudo, que eu até já respondi a outros companheiros. Vamos ver, a partir da quinta-feira, como o governo brasileiro, o governo federal brasileiro, em consórcio com os governos estaduais, discutido no âmbito do ministro, vai enxergar esta evolução ou não da situação do tema que você nos apresenta por meio de sua pergunta.